¿Puede ser que haya un castillo que se parezca a un cisne? Salve María. Hay construcciones que marcan verdaderamente la historia de un país, la historia de una civilización. Nosotros ya vimos varias veces a lo largo de este programa cuánto el doctor Plinio admiraba la arquitectura que surgió en Europa durante la época de la civilización cristiana, cuando reinaba ese espíritu cristiano en Europa, sobre todo en la época medieval, pero también en épocas posteriores. Se construyeron verdaderas maravillas que mostraban el espíritu católico del pueblo. Especialmente esto ocurrió en un país muy querido del doctor Plinio que se llamaba Francia. Y hoy vamos a conocer una de esas construcciones que marcaron la historia y hasta hoy es admirada por miles de visitantes. Se trata del castillo de Chenonceau. Vamos a escuchar con toda atención los comentarios que el doctor Plinio hace sobre esta obra arquitectónica extraordinaria y de esta manera elevaremos nuestro espíritu y nos libraremos por un instante de la vulgaridad de este siglo XXI. O verdadeiro modo de dar esse castelo é o seguinte: não de permitir que os senhores fizessem uma longa estácio diante do castelo, em que ele se desgasta um pouco, porque todas as emoções desgastam. Eu creio que nós sabemos bem disso. Mas seria fazer o seguinte: correr um pano e de repente levantar o pano. Porque aí há uma espécie de palpitação, há uma espécie de sensação violenta. Esse castelo produz assim um primeiro inebriamento. O que os senhores podem notar no castelo de interessante é o seguinte: os senhores imaginem que ele fosse um castelo em terra e que aqui, em vez de passar esse rio, passasse uma estrada poeirenta comum. Que esse material fosse marrom e que aqui por debaixo pudesse passar carroças, automóveis, etc. Os senhores não têm a sensação de que o castelo perdia pelo menos 50%? Ele é um castelo muito bem construído, muito bonito. Mas o que particularmente esse castelo explora é o seguinte princípio: que todas as coisas que se refletem na água ganham em beleza. Não é verdade que a água é mais bonita do que a terra? Entretanto, o que a água tem de especialmente bonito é que tudo quanto nela se reflete ganha em beleza. Ela não se reflete em nada e tudo quanto nela se reflete ganha em beleza. E debruçados sobre ela, aquilo que nela se reflete toma um caráter de beleza celeste, de beleza de sonho, de beleza irreal, de mundo das maravilhas,
para dizer tudo numa palavra só, de paraíso perdido. A gente tem uma sensação paradisíaca vendo as águas plácidas do rio correrem, tão plácidas, tão brancas, tão marcadas pelo azul do céu, e os senhores perceberem aqui o castelo que se reflete, dando uma imagem de si mesmo sobre a água. A gente vê que a maior beleza do castelo é essa ideia originalíssima de o construir em cima de uma ponte, de maneira tal que ele, por assim dizer, está como um cisne em cima da água. Isto é um castelo cisne. Ele flutua todo leve sobre a água, ele é uma fantasia, uma coisa irreal, é um sonho. Os senhores precisam, sobretudo, considerar esse castelo de noite. Uma noite bonita de luar. Os senhores podem imaginar essas janelas todas acesas, aqui tudo, as mansardas, tudo aceso. Os senhores podem imaginar uma festa aqui dentro, os risos, a música, os perfumes, as luzes que tremem no rio que corre. E os senhores devem ter a sensação de uma espécie de nau em que se leva uma vida de elevação, de requinte, de distinção, de nobreza, de grande classe. Em suma, uma vida completamente diferente da vida contemporânea. Se há algo que é o contrário de um arranha-céu moloca, de uma coisa escarrapachada no chão, se há algo de contrário ao cimento armado, é bem exatamente isso, que parece não ter base, que parece flutuar completamente no ar. Agora, a partir dessa ideia, os senhores analisem quanta harmonia foi posta dentro disso. Os senhores percebem que o castelo é constituído por 3 elementos distintos. O primeiro elemento é propriamente a ponte. Os senhores estão vendo que há uma ponte em cima da qual se construi um castelo. Depois os senhores têm o segundo elemento, que é um castelo uma parte maciça que contrasta com essa. Porque enquanto esta é muito leve, é tão leve que se a gente imaginasse o castelo chegar até aqui e perder a graça, esta ainda é medieval. Os senhores estão vendo as torrezinhas agudas. É um período de transição entre a Renascença e o medieval. As torrezinhas agudas que flanqueiam o castelo e que dão ainda a ideia de uma velha fortificação. Os senhores veem o contraste entre estes arcos tão diáfanos e tão leves de um lado, e depois essa base pesada aqui, onde, entretanto, se tem a impressão que passa água. Quer dizer, pousando no rio e imergindo. E este misto de firmeza, estabilidade e delicadeza forma um contraste harmônico de qualidades opostas que exatamente acentuam o encanto dessa parte. Esta chaminézinha tem um papel extraordinário. Imagine o castelo sem essa chaminé. Que papel pode ter um chaminé de uma coisa, né? Mas é o quê? É que essa chaminé é uma espécie de ponto final, vivo e agudo, para dar a entender que o castelo acabou. Ela tem uma função extraordinária aqui. Bem, aqui o castelo não toca na terra. Os senhores veem que ela se prolonga por uma ponte levadiça que chega à terra. E aqui, com uma espécie de último eco do castelo, um torreão, que deve ser o resto de uma velha fortaleza medieval, sólido, atarracado, grande, e que leva a sensação de estabilidade ao último ponto.
Então os senhores têm estabilidade máxima, estabilidade média, leveza diáfana. Os senhores estão vendo os 3 elementos sucessivos que dão um encanto ao castelo, que explicam a beleza. Se os senhores querem ver o castelo perder muito, imaginem sem essa torre de cá. Não é verdade que fica faltando algo? O que é que fica faltando? É um imponderável. O castelo fica leve demais, ele fica sem graça. E é exatamente nisso que está a inteligência do espírito de medida do francês. O espírito de medida do francês, todo mundo costuma dizer que consiste na simetria. A simetria é um dos modos pelos quais os franceses externam sua capacidade de medida. Aqui os senhores estão vendo qual é a medida. Leveza, leveza, leveza? Tá bom. Compensa a leveza com isso daqui. Agora, outro contraste. Ao pé disto, os senhores encontram um jardim esplêndido. É um quadrilátero com desenhos em vegetação lindíssimos, com aquela grama esmeraldina da Europa. Mais longe, outro jardim. Esse jardim é arranjado e penteado de tal maneira que não podia a natureza ser mais arranjada e mais governada do que está aqui. Quer dizer, tudo que parece espontâneo foi estudado com uma sagacidade extraordinária para um efeito de conjunto. Mas com uma tal perfeição que a noção de harmonia nasce sem que a maior parte das pessoas possa dizer de onde ela nasceu. E precisa muita atenção e muita explicitação para a gente definir o que é que a harmonia está. Aqui os senhores têm uma sinfonia de harmonia feita de um conjunto de coisas que dão esse primeiro entusiasmo. Haveria reservas a fazer esse castelo que eu acabo de descrever tão esplendidamente. A reserva que se deve fazer em relação ao castelo é a seguinte, é que ele, de tal maneira, força e acentua a ideia da leveza e a ideia do prazer, sem nenhuma nota sobre... É ou não é verdade que se oferecesse ao habitante desse castelo de viver 5.000 anos, ele aceitaria imediatamente? Quer dizer, a desejo de sacrifício, o recolhimento, a apetência de bens mais altos do que os da terra, é quase excluída aqui. Aqui se provoca a apetência dos mais altos bens da terra, mas há qualquer coisa que feche o caminho do céu. Para quem vive na época de hoje, eleva. Para quem vivia nesta época, este castelo representava uma baixa de nível. El doctor Plinio fue dotado por la providencia con un profundo carisma de discernimiento de los espíritus, y este se aplicaba no solamente a las personas, sino sobre todo a los conjuntos de personas, a las naciones e incluso a las épocas históricas. Y por lo tanto, cuando él vislumbraba un ambiente, vislumbraba una construcción, él sabía ver detrás de ello, percibía por los sentidos lo que había en ella de verdad o de mal, moral. Sus palabras al respecto del castillo de Chenonceau, un castillo que, comparado con la vulgaridad de nuestros días, de las construcciones de hoy en día, cuánta belleza encierra, nos eleva de este mundo de cemento, de asfalto en el que vivimos a otra categoría de época y de mentalidad. Fuera ya de la revolución,
Y podemos de esta manera, dice, comprender cómo si hacemos caso, si atendemos a la gracia de Dios que va actuando en nuestra alma, es posible, dice, corresponder a esa gracia construyendo, creando una civilización aquí en la tierra de acuerdo con ese espíritu del Evangelio. Pidamos, por tanto, que todas estas maravillas que nacieron en cierto sentido bajo la inspiración de la Santa Iglesia Católica se conviertan en una pequeña muestra de lo que va a ser el futuro, de lo que va a ser el triunfo del Inmaculado Corazón, porque es evidente que la Santísima Virgen María va a ayudarnos en este proceso de llegar a una civilización que sea verdaderamente cristiana, incluso también en sus ambientes, en sus construcciones, en su arte, y será todavía más bonito que todo lo que hubo en el pasado. Voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quede con ustedes para siempre. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!